João 3,16. Um versículo que quase ninguém conhece. E a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Senhor Deus e Pai, eu estou diante da Tua palavra, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, como um canal, como instrumento do Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traga, ó Deus, entendimento, traga, ó Deus, a Tua manifestação no nosso meio, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser ministrados por Ti nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que este lugar, ó Deus, seja coberto, ó Deus, com a Tua glória. Ó Deus, que esse lugar, ó Deus, seja cercado, ó Deus, e selado, ó Deus, para o culto a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nenhuma seta, que nenhuma distração, ó Deus, venha sobre este lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ó Deus, em nome de Jesus, se alguém nessa manhã chegou aqui, ó Deus, para cumprir um compromisso, ela seja impactada pelo poder do Senhor. Se ela pensou, Deus, ou ele pensou, Deus, que estava cumprindo mais um culto, ela seja ministrada no coração o poder do Senhor, o poder do Senhor, e que ela seja encontrada por Ti, ela seja abraçada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amém? Eu estou mais tranquilo depois do louvor. O Espírito Santo trouxe uma paz no meu coração. Hoje de manhã eu passei no grupo a mensagem que eu ia trazer. Deus me ama. Eu passei às 7 horas da manhã mais ou menos, 7h30, por aí. Então o grupo do louvor não sabia. E os louvores que foram ministrados aqui, ele falou do amor de Deus, quando Ele nos adotou, quando nós éramos órfãos. Fala do amor de Jesus, quando Ele relatou a mensagem da cruz, a mensagem que a gente transmite, que a gente vive essa mensagem. E falou do sacrifício e da majestade de Jesus. E todos esses pontos, todos esses louvores, manifestam o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Amém? No louvor, eu creio que isso foi ministrado no nosso coração, esse amor, essa graça de Deus. Então quando a gente lê esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Se você crê nisso, eu quero te dizer que isso é uma palavra-chave na vida do cristão. Crer. Pequeno, mas ele é repetido várias vezes na Bíblia, e faz parte da nossa vida espiritual. Crer. Crer. Crer na palavra de Deus. Crer no que está escrito na palavra de Deus. Crer no amor de Deus. Crer no plano de Deus. O amor de Deus se manifesta através do plano de salvação na nossa vida. Mas tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Você fala que você lê esse texto
a pessoa pode achar interessante, pode achar legal, mas ela pode não crer e não acreditar. E a palavra crer, ela está relacionada ao quê? A confiar, a acreditar e a aceitar. E que o que você crê é naquilo que você confia, e naquilo que você acredita, e naquilo que você aceita. Então muitas coisas na Bíblia, você não crê, porque você não aceitou. Foi pregado, foi falado, foi lido na Bíblia, mas no seu íntimo, você não acreditou, você não aceitou, então automaticamente você não creu no que foi falado. Então eu creio que a maior manifestação do amor de Deus por nós foi o plano da salvação. Foi o plano da salvação para mim e para você. Você crê nisso? Se você crê, você confia nessa palavra, você acredita nela e você aceita ela. Porque essa palavra está na palavra do Senhor, na Bíblia, nossa regra de fé e de prática. E hoje, pela manhã, eu já tinha terminado o esboço da pregação, e o Espírito Santo falou algo ao meu coração, e eu tive que anotar separado. Esse recado veio depois, e eu anotei: maior manifestação desse amor de Deus é o plano de salvação. E o Espírito Santo ministrou meu coração. Esse plano de salvação foi elaborado no céu pelo Pai, foi estabelecido e executado na terra pelo Filho, é compartilhado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e ele será realizado e completamente desfrutado na eternidade no céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Amém? Receba essa palavra, creia nessa palavra, e que o Espírito Santo ministre no seu coração da mesma forma que ele ministrou no meu. E quando ele foi falando isso para mim, eu fui anotando rápido, pensando: eu não posso perder esse recado. Então eu vou repetir para vocês: a maior manifestação de amor de Deus para nós foi o plano da salvação. Esse plano foi elaborado no céu, ele foi executado e estabelecido na terra por Jesus, ele é compartilhado com o Espírito Santo que habita em nós, e a sua realização completa nós vamos desfrutar na glória com eles. Amém? Você quer desfrutar disso? Você quer fazer parte desse plano que foi traçado em etapas? Mas você quer ficar no meio das etapas, ou você quer estar na conclusão dele, que é no céu? Para nós andarmos nessas etapas, nós precisamos crer. Crer no amor de Deus, crer no amor de Jesus por nós. E quando a gente fala do amor de Jesus por nós, no amor de Deus por nós, o amor de Jesus, quando ele veio à terra, antes dele morrer, ser crucificado, ele se manifestou de várias formas. Se manifestou no ministério dele, na caminhada dele. Amém? Quando nós lemos os evangelhos, a gente tem um panorama dessa manifestação, desse amor de Jesus por nós. Então, se nós formos em Mateus 12:9, a manifestação de Jesus, ela se concretizou através de curas. Em Mateus 12:9, ele encontra um homem com a mão ressequida.
E esse homem com a mão ressequida, era um dia de sábado, e ele vem até Jesus, e Jesus cura ele, porque o amor de Jesus não está limitado ao que o povo pensa, mas naquilo que Ele quer fazer. E se Jesus quiser fazer algo na sua vida, Ele pode fazer hoje. Que você pensou que ia ser mais um domingo, que Ele pode fazer hoje. Que você pensou que era mais uma santa ceia, que você pensou que é hoje, que era mais um dia que você ia na casa do Senhor, que era mais um dia que você ia ligar o celular e ver uma mensagem da igreja Nazareno. Se Deus quiser fazer algo hoje na sua vida, curar a sua mão ressequida, trazer a normalidade, Ele pode fazer isso hoje. Mas pastor, graças a Deus, a minha mão não está ressequida, mas o seu interior, como está no seu interior? Deus pode liberar cura e milagre sobre a sua vida nessa manhã, amém? Caminhando para o capítulo 14, versículo 13 em diante, Ele alimenta a multidão. Mais uma vez Jesus manifestando o amor dele. E agora Ele alimenta um povo. O povo vem, ouve a palavra, e vai passando as horas. Os discípulos falam: vamos esparramar esse povo aí. Vamos esparramar porque não tem que fazer mais não. E aí Deus manifesta o amor dele, alimentando aquele povo, multiplicando o pão. E eu quero te dizer que o amor de Jesus, na minha e na sua vida, ele se manifesta quando ele traz suprimento onde há escassez. Pode ser material, pode ser espiritual. Quando tiver escassez na sua vida, o amor de Jesus se manifesta, e aí vem multiplicação, e aí vem sustento, e aí vem cuidado, e aí vem o amor dele se manifestando, amém? Então, nesse capítulo 14, ele manifesta o amor dele, multiplicando pão, e fazendo milagres. Em Mateus capítulo 15, versículo 29, a Bíblia vai relatar que Jesus está junto ao mar da Galileia, e num certo momento ele sobe para o monte, e ele se assenta no monte. E quando ele está nesse monte, uma multidão vai para aquele lugar aonde ele está sentado, se senta aos pés dele, e naquele momento o Senhor Jesus olha e ele contempla que há uma multidão subindo, e uma multidão de pessoas, coxos, cegos, aleijados, mudos, todo aquele povo subindo, uns carregando os outros, levando até Jesus, para que naquele momento, naquele lugar, Jesus manifestasse mais uma vez o seu amor. E quando as pessoas chegam diante de Jesus, não é uma nem duas, eu falo que é uma multidão. Eles se sentam perto dos pés de Jesus, e aí Jesus cura aquelas pessoas. Cura aquelas pessoas. Ele olha para todas aquelas enfermidades, todos aqueles problemas, e curam todas as pessoas. E quando Jesus manifesta esse amor, Ele não olha para que sua circunstância, Ele não olha para como você está, mas Ele libera do amor dEle, e o amor dEle traz cura. O amor do Senhor traz cura. É esse Jesus que nós cremos, amém? Que nós cremos, amém? Se você crê, eu vou repetir mais uma vez. Se você crê, você confia, você acredita e você aceita, amém? Concordamos nisso? Vamos continuar. Em Mateus 17, 14, um pai chega perto de Jesus e vai relatando para ele: Jesus, meu filho, ele tem um acesso,
epilético, e ele cai ele é lançado no fogo, e ele rola, e acontece isso, e ele foi machucado, e o que acontece? Jesus liberta aquele jovem. Mais uma vez, o amor de Jesus se manifesta através de uma libertação. Deus faz isso. Deus tem poder para isso. Ele pode libertar o cativo. Ele pode curar o ferido. E Ele pode suprir todas as suas necessidades. Porque Ele, a todo momento, Ele quer manifestar o amor dEle na sua e na minha vida. Amém? Deus me ama. Amém? Ele te ama. Glória a Deus. E quando vou abrir um parênteses aqui. Quando eu vejo esse texto de Mateus 17,14, eu sei que isso é real. Eu sei que o inimigo pode fazer isso. Ele pode pegar uma pessoa que está normal andando, e daqui a pouco fazer com que aquela pessoa role na lama, se contorça na lama. Mas Jesus só faz aquilo que você permite que Ele faça. Ele vai só agir com uma cura, Ele vai só agir com uma libertação, se você crer. Se você crer. E se não acontecer, é porque muitas vezes nós não cremos, ou porque Deus tem um plano maior para mim e para a sua vida. Amém? Nós temos que entender isso, que Deus tem um plano, e nós buscamos entender e compreender o plano de Deus. Mas o amor de Deus se manifesta nesses relatos que eu fiz, breves. Se manifesta Ele suprindo necessidades, Ele curando, Ele alimentando, e Ele libertando pessoas. E essas são as manifestações de amor de Jesus. Você entende isso também? Você consegue ver essa cena e entender que isso é uma manifestação do amor de Deus? Amém. E a gente vai para Mateus 4. Mateus 4, 23. Evangelho de Mateus 4, 23. E aqui nós vamos caminhando na palavra do Senhor, e eu vou trazer o nosso papel. Nós temos um papel de crer, mas a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. O que eu queria trazer a atenção dos irmãos nessa manhã? Que Jesus ensinava como a gente deve proceder. Ele manifestava o amor dele, amém. Ele curava, amém. Ele libertava, amém. Ele sustentava, glória a Deus. Mas ele também ensinava. Ele ensinava o acesso a conseguir essas coisas.
Ele ensinava o acesso a estar no plano de Deus. Ele ensinava o acesso a participar e a ter a plena participação de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então ele não chegava só e curava, vai embora. Ele só chegava e curava, não, você está curado, vai embora. Não, ele ensinava e ele pregava o evangelho do reino. Então há a nossa parte nisso. Há a nossa parte nesse processo. Em Mateus 5, nós estudamos na escola dominical durante um tempo aí sobre o Sermão do Monte. E aí a gente vai ver Deus começa a ensinar. A ensinar o que, pastor? Muitas coisas. Muitas coisas. Ele vai começar ensinando que ele começa a falar de quem é bem-aventurado, ou de quem tem felicidade. E aí ele vai começar a partir do 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele começa a relatar o que você precisa fazer e ser para ter felicidade. Ensino. Deus nos ensina. O ministério de Jesus foi ensino, nos ensinar como caminhar, como proceder, como reconhecer, como observar as coisas. E aí a gente vai caminhando na Bíblia. Não vou resumir muito, eu estava até compartilhando com a minha esposa. Depois você entende porque muitas vezes o pastor faz uma sequência de pregação. Porque se você parar, você fica. Se você parar num ponto, você vai ficar e vai ficar e vai passar o tempo. Então a gente vai ver que no 5 ele vai falar do que como um homem para ele ser feliz, para ele ser bem-aventurado. Aí no 6, no 7, ele continua dando ensinamentos, e a gente vai chegar e vai observar que esses ensinamentos estão relacionados sobre o nosso comportamento, sobre a ética cristã, sobre o nosso relacionamento, nas dimensões pessoais e sociais. Então quando você lê 3 capítulos, há vários ensinamentos para nós. Vários ensinamentos para nós. Então Deus faz, Jesus faz, continua fazendo, Ele continua, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus que planejou o plano de salvação, é o mesmo que enviou o seu Filho, o Filho dele viveu na terra, trouxe ensinamento, trouxe exemplo, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo veio, ficou conosco, está aqui. Ensinamentos. Mateus 5, 43, vai dizer assim: se vocês ouvirem o que foi dito, vocês ouviram o que tem dito, foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. 44, eu porém lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E a gente vê que nós estamos
nesse divisor de águas. Nós podemos viver uma vida contemplando o amor de Deus, sabendo que Deus nos ama, que Ele nos cuida, e eu creio nisso. Mas eu caminhando na Bíblia, eu vejo ensinamentos do Senhor. E eu pego esse exemplo de Mateus 5:43, onde Deus fala assim, ó, você tem ouvido aí, o ditado aí, popular, o que as pessoas dizem, que você tem que amar o seu próximo. Beleza. E odiar o seu inimigo, porque ele é o seu inimigo. Então o seu inimigo você não precisa amar, você tem que odiar, ele é o inimigo. Mas esse Jesus, que manifesta esse amor, que eu relatei no começo da mensagem, esse mesmo Jesus, Ele chega para aquelas pessoas que estão ao redor dele, e Ele chega para mim e para você nessa manhã e fala, não importa o que eles estão falando, não importa o ditado popular, eu vou te falar o que você tem que fazer. Você tem que amar os seus inimigos e orar pelo que os persegue. Então esse é o Evangelho de Cristo, que está entronizado no alto e sublime trono do nosso Deus. Ele tem todas as bênçãos para mim e para você, amém? Mas Ele tem todo o ensinamento para nós acessarmos essas bênçãos. Então nós estamos vivendo, e eu creio que vai cessar, em nome de Jesus. Tudo Deus faz, Deus faz, Deus faz, Ele faz, e Ele é poderoso, e Ele é poderoso. Não que eu esteja dizendo que cessar isso, porque isso é uma verdade, e nós queremos viver essa verdade, mas nós não podemos apagar os ensinos do Senhor para acessar essas bênçãos. Então no meio do Evangelho, as pessoas pulam para a bênção, correm para a bênção, e fogem dos ensinos. Então nós trazemos de um modo mais prático. Se a bênção é o diploma, para alcançar esse diploma, você vai ter que passar nos ensinos do Senhor, obedecer a eles e alcançar as bênçãos. Amém? Estamos juntos? Vamos continuar. Por isso que eu falei a parte boa primeiro. E agora a nossa parte. Mas Deus continua nos amando, amém? E nos ensinando. E aí a gente continua caminhando. E Mateus 6:12. No 9, ele nos ensina uma oração. Ele nos dá um padrão de oração. E essas orações são declarações nossas, que são ouvidas por Deus. E Ele nos dá um trilho para a gente seguir. E aí, eu quero destacar o 12. E perdoa as nossas dívidas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Tá bom, Senhor. Aí ele vamos pular lá para o 14. E aí ele já te dá um alerta. Ele já nos ensina alguma coisa, mais alguma coisa. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai que está no céu perdoará a vocês. Então é muito bom quando a gente vai nesse evangelho do que Deus faz, porque Ele faz, é real, Ele faz.
Mas talvez nós precisamos dividir a nossa vida. Com o Evangelho, ele ensina. Então eu quero trazer esse paralelo para nós, ou esse entendimento. Nós temos um Deus que nos ama, amém? Que Ele faz maravilhas em nossas vidas, mas para nós acessarmos essas bênçãos, Ele nos ensina o caminho, amém? E uma das coisas que muitas vezes trava esse acesso é quando a gente tem que lidar com situações difíceis. Quando Deus nos tira da área de conforto. E Mateus, e quando ele fala desse ditado, as pessoas viviam numa área de conforto. Ama seu próximo. Não, eu amo todo mundo. E o seu inimigo? Ah, meu inimigo eu não gosto nem que chega perto de mim. Eu odeio ele. Beleza. Área de conforto. E aí esse Jesus que nos ensina, ele pega a gente na nossa área de conforto e ele fala assim, ó, eu vou te levar para outro lugar. E a esse lugar que eu vou te levar, eu vou te mostrar como tem que fazer. Neste lugar, você ama o seu inimigo e intercede para aqueles que te perseguem. Então esse é o divisor de água de nós evangélicos. Nós vamos viver o evangelho do Deus que faz, e vamos retirar a parte que Ele nos ensina. E aí depois de um certo tempo, vários evangélicos frustrados, vários crentes frustrados com a vida evangélica, com Deus, com as situações. Por que, Deus? Por quê? Por que que eu não consegui? Por que que eu não cheguei lá? Por que que não mudou? Porque nada foi transformado? Porque você pulou o ensino. Você pulou o ensino. Você pulou o acesso. E Ele está nos mostrando o acesso a essas coisas. E agora vem uma chave. A Bíblia é maravilhosa, amém? Vai andando mais um pouquinho. Aí a gente vai chegar em Mateus 7, 24. Aleluia. E aí nós, quando a gente chega aqui em Mateus 7, 24, Ele vai falar algo para nós, para mim e para você. Para mim, para você, para pessoas que vão escutar na internet, de outras formas, ele fala: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu vou trazer essa chave para você, que Deus traz para nós. Então muitas vezes a pessoa está frustrada, contrariada, porque ela não está vendo mudança. Nada está acontecendo. Eu vejo acontecendo do lado, eu vejo acontecendo na frente, eu vejo ao meu redor acontecendo as coisas, mas eu não tenho visto na minha vida. E a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: tu és todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tem pessoas que estão tempo na igreja, anos na igreja, ouvindo, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor está no céu olhando para ele, contemplando a vida dele, falando: e agora? Quando você vai praticar? Beleza, você ouviu, você armazenou, você tem conhecimento, e agora a prática? Você conhece os 10 mandamentos, você conhece os meus ensinamentos, e a prática?
Quando você vai praticar? Ah, pastor, mas é difícil. Deus nos tira da área de conforto. Deus nunca falou no evangelho dele, se a gente for ler, que ele vai deixar a gente tranquilo. Se você quer viver, se você quer acessar esse lugar tranquilo, acessar esse lugar de tranquilidade, há um processo, há um caminhar, há um trajeto para chegar. Ah, Deus, eu quero minha área de descanso. Beleza, eu também quero, mas nós vamos chegar lá. E para chegar neste lugar, para contemplar este lugar onde Deus vai trazer paz na minha casa, quando Deus vai trazer paz à minha família, onde Deus vai trazer paz no meu trabalho, nesse lugar de paz, de tranquilidade, para mim acessar este lugar, eu preciso ouvir a palavra do Senhor e praticar. Processo, ouve, pratica. Então no nosso mundo, tudo é assim. Se você é um soldador, você vai chegar lá, o cara vai te explicar, ele vai te mostrar o eletrodo, a voltagem da máquina, ele vai te dar algumas explicações, e você vai ouvir aquilo tudo, e você vai pôr em prática. Se você ouviu atentamente e pôs em prática como tem que ser feito, a sua solda vai ser perfeita. Aí se alguém chega perto de você e fala: o que você é? Eu sou soldador. Sabe soldar? Sei. Tem alguma solda aí que eu possa ver? Não, eu não soldei ainda não, mas eu sei. Você soldou alguma coisa? Com ferro? Me mostra aí alguma coisa do seu serviço aí pra me ver. Porque você é soldador. Não, mas não soldei não, mas eu já ouvi como é que faz. Então nós estamos vendo um tempo que as pessoas estão na igreja. Eu sei como é que faz, eu sei como é que serve a Deus, eu sei como louva a Deus, eu sei como ora, eu sei como faz isso, me dá isso que eu sei muitas coisas do evangelho. Mas quando você fala, e a prática? Como você pratica esses ensinamentos? Eu sei te ensinar, eu sei te mostrar o que Deus gosta, eu sei te mostrar como Deus quer que você faça, mas você faz? Divisor de água na nossa vida. Estou trazendo essa mensagem. Eu queria ficar só na primeira parte e ver um sorriso no rosto, muito feliz. E eu ia continuar: Deus faz, Deus faz, Deus faz. E o seu rosto ia ficar brilhando, e o seu sorriso ia vir. Mas aí quando eu olho, Deus me apertando e me mostrando: mostra para esse povo que eu estou no trono, olhando. Mostra que eu estou contemplando você primeiro e eles também. E aí eu tenho que pular para essa parte. E aí eu tenho que falar para você que a gente tem que ouvir e praticar. E aí a gente vai olhando e ele fala, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a água, veio a chuva, veio toda tempestade, tudo aquilo que pode afetar a sua casa, mas ela estava estruturada. E a gente viu o evangelho que muitas vezes cortam parte, porque aqui você for entender bem o que está o evangelho está dizendo aqui, Mateus, ele está falando assim: você vai ter que ser prudente, você tem que ouvir as palavras e praticar. E aí você vai pegar a sua casa, vai colocar sobre uma rocha, e a sua casa estando na rocha, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir.
Só que a diferença é que você é prudente e ela vai estar sobre uma rocha. E agora vem a outra parte. Versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então é isso. O evangelho é simples. E o evangelho desse Jesus que é amor, ele nos ensina como proceder. Ele curava, mas primeiro ele ensinava. Ele ensinava. Então, se a gente não conseguiu acessar algumas coisas na nossa vida, é porque de alguma forma há uma insensatez em nós, porque nós conseguimos ouvir, mas nós não conseguimos colocar em prática. E se nós somos insensatos, aonde nós estamos colocando a base da nossa vida, a base da nossa religiosidade, a base da nossa vida espiritual, ela está alicerçada numa rocha com sensatez ou na areia com insensatez? E aí quando a gente ouve a palavra insensato e prudente, vamos entender um pouco. A pessoa prudente, ela é cautelosa, ela é sensata e é ajuizada. E o insensato é a pessoa que não tem juízo, não tem bom senso, é insano, é doido, é delirante. Então a gente precisa ouvir e praticar. Se nós ouvirmos e praticarmos o que o Senhor Jesus tem para nós, esse Jesus que nos ama, que dá demonstração do seu amor por nós, se nós formos prudentes, nós seremos cautelosos, sensatos e ajuizados diante dele. Mas se nós formos insensatos, nós seremos pessoas que vão andar por esse mundo, vão andar nessas igrejas, estarão nas igrejas, mas quando você olhar para essa pessoa, nós vamos ver que essas pessoas estão delirando, os seus atos são contraditórios, eles não têm visto mudança e transformação em suas vidas. Deus nos ama. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria concluir essa mensagem nessa manhã, trazendo a sua memória que Deus nos ama e Ele manifestou esse amor aqui na terra, que Ele nos ensina a acessar e a desfrutar desse amor, e Ele nos ensina a tomar atitudes que vão transformar a nossa vida. Eu ouvi, quando eu comecei o culto, eu falei sobre pedir perdão a Deus. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente é purificado, é lavado para acessar ambiente de comunhão com o Senhor. Amém? E a outra parte, que quando nós vamos para a Santa Ceia, que precisam ser trabalhados no nosso coração. E é uma parte que é difícil, complicada. O perdão, até que quando a gente reconhece o nosso erro, a gente pede perdão. Mas
ouvindo todos os ensinamentos do Senhor, esse me atraiu a atenção, porque nós precisamos perdoar. E há um processo de alcançar algo do Senhor. Primeiro eu peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas, e depois eu libero perdão. E aí eu consigo acessar lugares de intimidade com o Senhor aonde eu nunca tinha chegado. Por quê? Muitas vezes a falta de perdão. E é difícil. Mais uma vez eu falo, quando a gente fala de perdão, você fala, é difícil. Mas Deus nunca quer deixar você na área de conforto. Ele quer te levantar, Ele quer te sacudir, te levar nas áreas que precisam ser trabalhadas. E eu estava até compartilhando isso com uma irmã da igreja. E depois eu vi essa frase no celular: alguém que não perdoa se esqueceu do preço que Cristo pagou na cruz por ela. John Bevere. Então nós estamos num momento que antecede a Santa Ceia, mas nós já estamos no culto. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Diante de tudo que eu falei do amor de Jesus, de Deus por nós, pelo plano da salvação, que Deus nos ensina. Ele nos ensina a pedir perdão, e Ele nos ensina a perdoar. E esse perdão quebra grilhões, derruba muralhas. Eu vou repetir a frase: alguém que não perdoa se esqueceu do preço que Cristo pagou na cruz por ele. E eu estou te ativando a sua fé, em nome de Jesus, diante dessa palavra, para que a gente libere perdão. Ó pastor, mas eu não sei. E eu estou fazendo isso porque eu fui confrontado com isso. Eu estava contando isso para minha esposa. Ela falou assim: e você tinha? E você tinha? Porque uma irmã foi orar por mim. Ela foi orar por mim e ela falou assim: antes de orar por você, eu vou te fazer uma pergunta. Amém? Tem alguém que você perdoar? Quando ela falou isso entrou no meu coração e eu tremi. Eu falei: meu Deus, será que eu tenho? Fiz uma retrospectiva da minha vida. Falei: meu Deus, será que eu tenho que perdoar alguém? Pensando, ela olhando para mim. Eu olhei para ela e falei: não, eu não tenho que liberar perdão para ninguém. Não, se eu tenho a consciência que não, as pessoas que eu tinha são resolvidas e tal. E ela falou assim: então eu vou orar por você agora. Então eu vou orar por você agora, porque muitas vezes a falta de perdão barra, cancela, dá barreiras nas bênçãos. Então você hoje está aqui no culto da manhã. O pastor pregou, ele falou sobre acesso, sobre conseguir do amor de Deus. Mas eu tenho que te falar, libere perdão. Libere perdão. Não é questão de quem está certo, é a questão de reconhecer esse amor de Cristo na cruz por nós. E Ele falou para mim, e Ele falou para nós: perdoe. Ele te ama, Ele me ama. E essa é uma das orações que move o mundo espiritual. Essa oração move muitas coisas. Ela move o nosso interior, ela afeta o nosso exterior, e ela afeta partes sensíveis do nosso ser.
a falta do perdão, ela afeta a minha mente, ela afeta meus ouvidos, ela afeta a minha boca, ela afeta o meu corpo. Então, diante de Deus, eu não quero te julgar, eu não quero te acusar, mas eu quero te confrontar da mesma forma que eu fui confrontado. Tem alguém para você perdoar? Libere perdão para ela. Libere o perdão. Libere o perdão. Se você liberar o perdão aqui agora, Deus vai contemplar no céu, e depois isso vai se manifestar na terra, diante dessa pessoa. Porque se você liberar o perdão, o seu olhar vai ser diferente, as suas atitudes serão diferentes. E essa pessoa que tinha alguma coisa, você com ela, ela com você, e você no seu interior, diante de Deus, ela liberou um perdão, ela vai entender: algo aconteceu. Senhor Deus, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Senhor, e o Senhor nos ensina. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor, com todo temor e tremor, ó Deus, nessa manhã, nós movemos os céus e terra e pedimos ao Senhor: ministre neste lugar um mover de perdão. Ministre neste lugar o espírito de perdão. Ativa ações de perdão, Senhor. Ativa atitude de perdão, Senhor. Nós não olhamos para a circunstância, nós não olhamos para os acusadores, nós não olhamos para as acusações, nós olhamos para a cruz e vimos o Senhor crucificado, sangrando por mim. Ei, xarabá. Enquanto nós vamos louvando, ative a sua fé.